Boa noite a todas as pessoas aqui nesse auditório. Eu preciso dizer, confessar que é uma honra, um prazer e uma alegria enorme receber essas duas grandes pesquisadoras nacionais que vão falar para a gente um pouco daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria registrar este evento como parte de várias atividades que um grupo de meninas desta Universidade Federal de Viçosa criou já há uns 2 anos atrás, e elas se denominam como Mulheres com Ciência da Universidade Federal de Viçosa. Para mim, que sou da camada arqueológica dessa universidade, eu devo estar lá, e é uma alegria muito, muito grande, porque eu sempre trabalhei um pouco com esse tema de mulheres e ciência, muito a partir da nossa história da Universidade Federal de Viçosa. Então vocês imaginam a alegria que é recebê-los aqui e coordenar, mediar, não sei muito bem o nome disso que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, apresentar vocês duas grandes cientistas como parte deste grupo, né, que eu reafirmo, né, que são estudantes da universidade, estudantes de graduação, que também acho que agora temos 2 após graduação, que fazem um trabalho extremamente consistente do ponto de vista teórico, cada uma em suas áreas, porque elas são de diferentes campos disciplinares, né? Tanto das engenharias, das ciências hard, mas também tem algumas das ditas ciências humanas, né? E essas garotas, elas têm autonomia, independência, são extremamente criativas e extremamente trabalhadoras. Eu estou aqui porque elas pediram para eu estar, mas elas fariam isso aqui muito melhor do que eu, ok? Então, de novo, parabéns. Sei que vocês não são mulheres de elogios fáceis, né? Mas depois, se vocês quiserem, elas podem listar as inúmeras atividades que elas têm feito. E agora elas têm como projetos de extensão, como projetos de pesquisa, e muitos tentando refletir, né, as trajetórias e as biografias das mulheres em suas respectivas áreas. E agora eu acho que o projeto mais recente delas é uma busca por uma formação, né, por busca de teorias, de explicações, de enunciados que nos fala um pouco sobre esses temas de mulheres e ciência, gênero e ciência, mulheres em suas diferentes áreas, enfim. Depois elas podem falar melhor sobre isso. E agora eu queria dirigir às nossas 2 meninas também, as nossas jovens pesquisadoras, cientistas brasileiras, e dizer que é com muita honra, muito prazer e muita alegria que recebemos vocês aqui, tá? Eu vou apresentar rapidamente, tá? Muito rapidamente mesmo. Depois acho que se vocês também quiserem saber mais da trajetória e da forma como elas construíram as carreiras, a gente vai ter chance de fazer isso a partir da fala delas no debate. Então, a professora Genaína Ribeiro Soares, ela é professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras, é coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Física dessa universidade, é membro do Programa de Pós-Graduação e coordena o grupo de pesquisa do CNPq, Grupo de Espectroscopia Teórica e Aplicada. Falei certo? Em 2017, ela ganhou o prêmio L'Oréal Unesco ABC para mulheres na ciência na área da física. Ganhou também vários prêmios internacionais, tem publicações em revistas internacionais, fez doutorado na Universidade Federal em Física, na Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado em sanduíche no MIT, nessa área também de espectroscopia Raman de materiais
nanoestruturados de carbono e de calcogêneros. Calcogêneros, você fala certo? Está difícil. De metal de transição. Ela fez mestrado em física também na UFMG, aplicando essas mesmas categorias e esses mesmos estudos. Obteve grau de bacharelado também em física na Universidade Federal de Goiás, e ela trabalha com teorias de grupos de materiais bidimensionais, caracterização e instrumentalização de microscopia de força atômica, materiais carbonáceos, de solos antropogênicos, biocarvões e espectroscopia Raman. Gente, eu acho muito maravilhoso, mas eu não sei do que se trata. Você já viu que minha praia é outra, né? Eu falo para elas que eu tenho que botar nesse lugar, né? Mas enfim, isso tudo para dizer que às vezes a gente precisa de professores simplesmente para viabilizar as atividades que essas garotas querem aprender aqui. Então, nenhum dos méritos são das professoras, viu, gente? Todos os méritos desses eventos são desse grupo das mulheres com ciência na UFG. Bom, agora na sequência eu posso apresentar outro? Na sequência eu apresento a professora Mariana Mieko Odashima. Ela é professora adjunta do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Física com ênfase em Informática na USP São Carlos. Ela realizou doutorado na FAPESP em Física direto na FAPESP? Doutorado direto. Ok. Em Física Básica na USP, com período sanduíche na Universidade da Flórida, foi pós-doutora no Instituto Max Planck de Física de Microestruturas, tá certo? Na Alemanha, e pós-doutora nota 10 na FAPESP, no grupo do professor Caio Leeuwkop, transientes de correntes via funções do Green fora do equilíbrio, funções de Green recursiva em sistemas de baixa dimensionalidade. Possui interesse em problemas de dinâmica de elétrons interagentes e desenvolvimento de funcionais, assim como seus desafios em baixa dimensionalidade fora do equilíbrio. Em sua prática docente, ela possui interesse em novas metodologias de aprendizado significativa e transposição didática. Muito prazer e uma alegria enorme que a gente recebe vocês aqui. Bom, cada uma de vocês tem 15 minutos de fala, né? Claro que isso não é tão rígido. E depois a gente abre para a plateia. Pode ser? Ok, gente? Pode. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu agradeço. Como que é o seu nome? Fátima. Fátima, desculpa, meu nome é depois eu me apresento. Muito obrigada, Fátima, pela excelente introdução, muito simpática. Estou muito feliz de estar aqui em Viçosa, adorei o campus, adorei a presença de vocês, agradeço mesmo por ter vindo aqui na chuva, né? E eu estou muito contente, não sabia que existia toda essa organização, né? Meninas com ciência, todo mundo uniformizado, que coisa linda, né? Maravilhoso. Então, estou muito orgulhosa de ver essa movimentação. Eu não sou militante, então, assim, eu posso até estar pisando a bola aqui. A gente pode discutir mais e debater os termos da questão de gênero na física ou nas ciências. Só falando um pouquinho da minha trajetória, eu tenho 34 anos, né? Eu sou paulista, nasci em Ribeirão Preto, aí estudei em São Carlos, fiz o doutorado direto na USP São Carlos mesmo.
fiz um pós-doutorado fora, na Alemanha, aí eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo em Niterói, né, lá no Rio de Janeiro, e atualmente sou professora em Uberlândia, então, no Triângulo Mineiro. E lá a gente tem, até você vê a camiseta, né, a gente tem uma pequena movimentação também, né, incipiente, nesse sentido de fortalecimento, né, da identidade feminina dentro da física, e o começo, né, da inclusão das políticas afirmativas, né, dentro do nosso instituto, mas ainda bem incipiente, não chega a nada de ser super organizado, assim também não. E eu, particularmente, eu acho essa questão muito importante. Nós vivemos numa sociedade machista, nossas famílias são machistas, nossos colegas são machistas, e isso está impregnado, né, na nossa forma de ser, né, na nossa vivência. A gente nem percebe, pisando na bola, está quase no nosso DNA. Então, recentemente, a gente tem visto algumas notícias, né? Um mês atrás, um professor da Universidade de Pisa, professor do CERN, fez uma apresentação com declarações extremamente controversas, dizendo que física é assunto de homem, física foi feita por homens, não precisou de nenhum convite para esses homens, então desmerecendo qualquer ação de política afirmativa e criticando duramente, né, políticas de cotas ou mesmo... É uma situação complicada, né, de cotas em concursos, em bolsas, criticando duramente e usando argumentos extremamente controversos, inclusive eugenistas, biológicos, dizendo que é uma diferença biológica e não há o que fazer, 50% nunca vai acontecer. Então, eu acho isso uma lástima. Eu realmente mandei um e-mail, disparei um e-mail aí para todas as mulheres que eu conhecia, criticando duramente essa apresentação, porque é uma vergonha. E muitos colegas nossos defenderam esse professor, dizendo que muitas pessoas pensam isso e estão quietinhas, né? Então, acho que a gente tem que levantar mesmo essas questões, tem que abordar o colega, né, com educação, né, com calma, com muita paciência, né, porque é um tema difícil e começa devagar, né, mas com muita alegria, né, muita simpatia, né, muita educação, a gente vai resolvendo isso e vamos conseguindo conquistar nosso espaço e ter representatividade, né, porque hoje em dia é muito importante. Então, se tiverem alguma pergunta, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Se tiverem algumas perguntas, posso comentar um pouquinho mais. Ok? Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer também o convite de vocês para poder estar aqui. Também é minha primeira vez aqui no campus de vocês, estou achando bem legal, vou aproveitar para tirar algumas fotos amanhã, né? E, assim, realmente uma oportunidade muito interessante. Eu conheci alguns professores do programa em alguns eventos, mas nunca tive a oportunidade de vir aqui antes, né? Inclusive, conheci alguns alunos recentemente em outro evento, né? Então, assim, mais uma vez, obrigado, né? E, eu acho que uma coisa interessante é eu falar um pouco da minha pesquisa, porque tem todos esses nomes estranhos aí, né? Mas o que é isso no final das contas, né? Então, vou falar bem simples e rapidamente, que é o seguinte: vocês devem ter ouvido alguns professores comentarem, né, fazerem algumas apresentações falando de nanomateriais bidimensionais, certo? Alguns professores já devem ter tratado alguma coisa desse tema, falar sobre o grafeno, aquela história toda, como que o grafeno foi feito, vocês sabem? Esfoliação mecânica com a fita adesiva, né, gente? Deu um Nobel, assim, é uma coisa que você olha, você acha engraçado, mas o cara sabia o que ele estava procurando, né? Uma lição interessante, uma coisa parece simples, mas o cara teve toda a autonomia de depois estudar, né, as propriedades eletrônicas daquele material e abrir um campo de pesquisa novo. E o grafeno, ele não está sozinho, né? Se você parar para pensar, existem vários outros materiais que são laminares, que têm uma interação de Van der Waals entre as camadas, que é fácil você tirar uma camada com relação à outra. Então, você tem ligações covalentes na camada e uma interação de Van der Waals entre as camadas. Então, é muito mais fácil você esfoliar as camadas. E essas novas famílias de materiais é onde estou focando o meu trabalho recentemente. O grafeno, ele tem propriedades eletrônicas muito interessantes, mas ele tem limitações também. Agora imagina,
Por que eu estou trabalhando com esses materiais novos? Eles têm espessura de átomos, né? Imagina você fazer um transistor, um equipamento, um dispositivo eletrônico de espessura de um átomo. O quanto de informação você consegue alocar ali, o quanto você consegue fazer aquilo de uma forma mais eficiente, gastando menos energia. E vem todo aquele conceito de eletrônica transparente, flexível, que as pessoas estão tentando usar hoje em dia, né? A Samsung que investe pesado na Coreia do Sul para ter toda essa concepção de coisas que a gente vê, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar essas telas flexíveis que as pessoas querem, né? Imagina você dobrar o seu celular e colocar no bolso. É uma concepção que as pessoas estão tentando realizar muitas coisas com materiais bidimensionais. E todas essas outras famílias de materiais são átomos diferentes, são geometrias diferentes e eles apresentam as propriedades ópticas, mecânicas, elétricas, tudo diferente. Agora imagina, eu preciso fazer eletrônica de espessura de átomos e eu tenho uma caixa de ferramenta que são vários materiais diferentes. Então eu posso combinar esses materiais de forma a obter o resultado que eu quero, fazer a eletrônica conforme, né, as especificações que eu preciso para um determinado material. E por isso que a gente tem que explorar todos esses materiais. O meu trabalho está relacionado ao seguinte: imagina, toda vez que eu troco um átomo nessa estrutura, eu tenho um material diferente, com propriedades ópticas, mecânicas, elétricas, toda essa história diferente. Como que eu vou virar para o engenheiro e vou falar, aqui eu tenho uma camada desse material, aqui eu tenho duas camadas desse material, aqui eu tenho um átomo que é diferente, entendeu? Então é caracterização estrutural, né? Eu viro para as pessoas e falo, olha, esse material está orientado cristalograficamente nessa direção. Isso é importante porque as propriedades mudam dependendo da direção também do material. Então é uma coisa bem assim, olha, tem esse material novo, qual que é a minha primeira impressão, o que eu posso falar estruturalmente desse material? Qual é o arranjo atômico, como que esses materiais estão organizados, né? Para isso eu uso a técnica que ela falou, que é a espectroscopia Raman. É uma técnica ótica, eu incido um laser no material, conforme a organização estrutural do material, a geometria mesmo, eu tenho estados de vibração, certo? E a partir disso, eu tiro a informação da geometria toda, né? É uma coisa muito incrível, porque você tem impressão digital do material e precisão para você sondar o material da ordem de espessura atômica, né? O grafeno dá um sinal maravilhoso no Raman, e é um átomo de espessura, tá? Então, isso é uma técnica bem poderosa que a gente tem usado para fazer a caracterização desses materiais. Só que aí por trás você também tem que fazer um pouco de teoria, porque cada estrutura tem uma resposta diferente. Então, assim, é um universo novo de coisas que estão aparecendo para fazer aí. É muito trabalho, muito serviço que está tendo. E é uma das coisas que, inclusive, me motivou, né, a ir por esse caminho. Eu comecei a fazer graduação, primeiro, né, vamos começar lá no ensino médio, né? Na minha época não tinha essas coisas de vocação, orientação vocacional, né, e tal. Então, assim, eu sabia que eu gostava de estudar física, já tinha visto que eu tinha afinidade com aquilo ali, né? Então, assim, vou fazer esse curso, né? Me matriculei lá, né, consegui passar no vestibular, fiz bacharelado, e nisso eu vi que realmente era aquilo que eu queria, né? Comecei a frequentar o laboratório na condição de iniciação científica, ver como que as pessoas trabalham no dia a dia, né? E comecei a achar aquilo muito interessante, né? E aí, assim, eu estava em Goiás e lá não tinha ainda muito grupo de pesquisa em nanomateriais. Aí eu prestei o mestrado na UFMG e continuei o doutorado por lá. E nisso, eu, assim, realmente falei assim, não, eu quero trabalhar com alguma coisa de nanomateriais, porque eu tinha visto uma palestra e aí o pessoal falou assim, gente, a gente está manipulando coisas de nanômetro de espessura e ninguém sabe como que essas coisas funcionam direito. Né? A realização experimental do grafeno lá em 2004, tipo assim, eu estava começando a graduação em 2005, terminei em 2009, era uma coisa que, assim, está bombando, sabe? Até hoje está bombando, né? Porque ainda tem muita informação para ser extraída. Mas eu falei assim, olha, a gente tem a oportunidade de pegar uma coisa que está na fronteira, está começando agora, eu posso fazer avanço na fronteira. Então eu falei assim, não, eu vou adentrar isso aqui, eu quero trabalhar com nanomateriais. Aí, chegando na UFMG, eu realmente direcionei para isso. É uma informação, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que talvez vocês passem, né? Eu também sempre passei, que era o seguinte, às vezes você está muita dúvida se você continua numa coisa, se você fica nessa iniciação científica, se você sai, se você procura um professor diferente, não sei o quê. Eu sempre tentei me guiar pelo seguinte, você tem que estar fazendo uma coisa com gosto. Entendeu? Você tem que acordar, você tem que pensar assim, nossa, o que eu vou fazer com relação a tal problema hoje?
entendeu? Isso é muito importante, porque para você realmente ter a disposição para pegar as coisas e fazer as coisas com o empenho que tem que ser feito para você avançar, você tem que gostar muito daquilo que você está fazendo. Então, assim, se você não está muito satisfeito na situação que você está, se você está numa IC, alguma coisa que, sabe, você está fazendo às vezes porque alguém está falando e não sei o quê, não fica nisso, não fica nisso. Procura outro caminho, tenta conversar com as pessoas e descobrir o que realmente te move, certo? Isso é fundamental, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu sempre comento com os meus alunos. O recurso mais importante que a gente tem na vida, eu pelo menos considero, que é o meu tempo. Entendeu? Você tem que escolher muito bem o tipo de coisa que você emprega o seu tempo, certo? Porque isso aí não tem volta, tá? Então, assim, faça coisas que você está motivado, entendeu? E nisso, assim, o que você vai fazer no caminho que você vai trilhando, geralmente você está satisfeito e você vai se encontrando naquilo ali, certo? Tanto que aí eu comecei a trabalhar com nanomateriais, né, no meu mestrado. Foi uma coisa bem interessante que eu trabalhei, que eu vou comentar rapidamente amanhã um pouco disso na palestra, mas é o seguinte, na Amazônia, se você for lá na Amazônia, tem algumas manchas de solo no chão que, se você fizer uma escavação, é um solo escuro com relação ao solo adjacente. Então, assim, você fura aqui, né, faz uma escavação, o solo negro mesmo, imediatamente do lado é aquele solo amarelo, que é característico da região amazônica, né, que é uma região que tem um solo pobre, né, tem muita chuva, o ambiente é muito quente, a matéria orgânica degrada muito rápido e o solo é infértil. Porém, nessas manchas tem um solo muito fértil. Ele é escuro porque ele tem muito carbono. E esse solo, ele é aceito que ele é de origem antropogênica. O que é isso? Colonizações pré-colombianas lá, né, faziam um acúmulo de material orgânico e colocavam fogo naquilo de alguma forma. Então, veja só, eles modificavam a estrutura do carbono que estava ali no solo. Isso deixava esse solo fértil. E o engraçado é que hoje em dia as pessoas vão lá, escavam aquilo e vendem como se fosse fertilizante. Entendeu? Aquele solo mais fértil. É um problema porque essas regiões são sítios arqueológicos, né? Então o pessoal está tentando proteger, mas eventualmente ainda se faz isso. E aí, assim, eu trabalhei com o professor Ado Jório na UFMG, e aí ele chegou e falou assim, não, olha aqui, esse aqui é um material interessante, tal, tem carbono, né, nossa técnica funciona bem para material de carbono, vamos tentar ver o que acontece com isso aqui, né, se a gente consegue extrair alguma coisa. E aí começamos a trabalhar, vimos que realmente tem como você fazer ciência em cima de um material que basicamente a minha amostra era uma amostra de solo, né, num saquinho de terra, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, e nós analisamos toda a estrutura do material de carbono lá. Porque imagina o seguinte, ok, eu posso pegar uma biomassa, fazer um tratamento térmico e tentar deixar ele na estrutura desse carbono que tem no solo, que foi feito pelos índios lá, em uma determinada forma. Que, veja só, né, a gente não sabe exatamente como foi feito. Então, a gente tem que recuperar esse conhecimento. Né? E, então, vamos fazer engenharia de carbono para isso. É uma das coisas que eu faço hoje em dia. Né? A gente está trabalhando bastante com biomassa para tratar ela, para fazer engenharia de superfície desses carvões para colocar no solo. Quando a gente tem essa intenção de trabalhar esse carvão para colocar no solo e melhorar as qualidades do solo, nós chamamos ele de biocarvão. Tá? Daí vem esse nome específico. Então, assim, na nossa região lá em Lavras, existem muitas fazendas de café. E um resíduo muito interessante que eles têm lá é casca de café. Praticamente para uma saca de café que é produzido, tem uma saca de resíduo. E o que acontece com essa casca? Se a gente não trata, ela começa a degradar, o carbono vai lá para o ciclo biogeoquímico da matéria, volta em suspensão na atmosfera. Então, assim, a gente tem gases de efeito estufa, inclusive. Agora, como que eu posso trabalhar com essa biomassa, termicamente, de forma a fixar carbono nela? Então, eu coloco o carbono fixo no solo e ainda, né, tenho essa questão de tratar todo esse resíduo. É o que a gente tem feito lá numa das linhas de pesquisa. Quando a gente vai olhar mesmo, a coisa chega a nível nanoestruturado do material de carbono, que a gente tem que trabalhar a superfície para ele absorver nutrientes, né, e deixar aquilo disponível para as plantas. Daí disso, a gente também trabalha um pouco com fertilizantes de liberação controlada. Né? Por exemplo, você coloca fertilizante no solo, a chuva vem, lava e você jogou dinheiro fora. Agora, não tem como a gente fazer uma matriz que eu coloco fósforo e aquilo vai liberando lentamente? Uma forma mais eficiente de fazer fertilização?
Veja só, eu sou da física, eu estou falando de solo, fertilização aqui, né? Lá em Lavras a gente tem uma sorte que tem um departamento de solos muito forte, que é a realidade de vocês aqui também, né? Então, eu comecei a interagir com o pessoal de lá. Quando eu cheguei lá na universidade, eu cheguei lá em 2015, comecei a trabalhar com as pessoas de lá, nesse sentido, né? Tem sido uma coisa muito interessante. Por outro lado, eu continuo com as minhas pesquisas no nível fundamental, né? Que nanomateriais básicos, esses materiais que eu falei para vocês, eu uso espectroscopia Raman para caracterizar eles, e nós estamos desenvolvendo a síntese deles lá em Lavras, né? Nós terminamos de montar o equipamento, inclusive tem uma aluna que era egressa daqui, a Eliette, está trabalhando mestrado lá, fazendo síntese com a gente, né? Sobre o meu trajeto, né? Eu fiz o mestrado e doutorado na UFMG, mas eu passei um ano lá no MIT, né, nos Estados Unidos, que foi uma experiência muito boa, muito legal, né? Eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de fazer isso, ela tem que ir, não tem, assim, nem, como se diz, né, questionar o valor desse tipo de coisa, porque muito além da ciência, você aprende coisas que você vai levar para o resto da vida, entendeu? Então, lá, assim, por exemplo, tinha estudante da Índia, da China, asiático de tudo quanto é jeito, espanhol, então, assim, você vira uma pessoa mais, você aceita mais a diversidade, né? E ciência, gente, é tudo sobre diversidade. Na minha concepção quanto mais você restringe um grupo que pensa da mesma forma, mais você está dentro de uma bolha, né? E a ciência, você precisa, olha só, a natureza é uma coisa tão diversa, tem tantos aspectos para você considerar, que talvez eu, com a minha formação, não veja as coisas da mesma forma que vocês veem. Certo? Eu tenho uma disciplina lá em Lavras que chama Projetos de Física Experimental, que é o seguinte: a gente vira para os alunos e fala, olha, você vai olhar para a sua realidade, você vai ver um problema que você passa ou que um parente seu passa e vai tentar resolver isso. Vai fazer um protótipo, vai fazer um programa, vai fazer alguma prototipagem para você tentar resolver isso. E é muito legal, porque às vezes eu olho para um problema assim e falo assim, gente, eu nunca ia pensar na solução que esse menino está trazendo para cá. E é genial, sabe? Várias vezes eu viro para eles e falo assim, gente, vocês têm que ir no núcleo de inovação tecnológica e ver se não tem uma patente sobre isso, né? E os meninos realmente no final do semestre usam Arduino, né, prototipagem, essas coisas aí, entregam coisas muito interessantes, né? E aí entra na questão que a gente tem uma importância grande de falar, que é a questão de mulheres na ciência, né? Comentou aí do prêmio, né? Vocês comentaram do prêmio. Eu acho que realmente para a gente tem um valor muito importante, porque, veja só, você ganha visibilidade. Quando você ganha visibilidade, você tem a oportunidade de estar falando para as pessoas, né? E, às vezes, ajudando alguém que está meio perdido e tal, ou às vezes está incomodado onde está, ou está se sentindo, sabe, que aquilo ali não é para ela. Então, assim, nesse aspecto, é muito valioso. Eu estou aqui, eu fico muito satisfeita de participar desse tipo de evento, porque, na minha época, eu não via isso, entendeu? E olha que, assim, não é tão antigo, né? Eu tenho 31 anos, né? Eu formei graduação em 2009, 2011 terminei o mestrado, 2014 no finalzinho terminei o doutorado. E na minha época era muito difícil eu olhar assim e falar assim, nossa, aquela física ali, sabe? Está em posição de liderança e tal, vou me espelhar nela. Assim, eu não via, não tinha isso, sabe? Tão explícito. Hoje em dia a gente tem dificuldade de identificar isso ainda, né? Basta você ver, por exemplo, pesquisadores bolsistas do CNPq nos níveis mais altos, entendeu? Pesquisador 1A, 1B. É difícil, você conta assim, nos dedos da mão quem você conhece, né? Que você fala, não, essa pessoa aqui é super referência, entendeu? Então, é o tipo de coisa que é muito importante. Você vê alguém ali, sabe, numa posição que fala assim, nossa, dá para chegar, entendeu? Então, eu acho essas coisas muito, muito relevantes para o momento que a gente está agora. Tá? Então, assim, se vocês sentirem, ok, física, às vezes é um ambiente muito masculino, engenharia também tem essa questão toda, né? E tal, o pessoal, faz piadinha, não sei o quê. Olha, tipo assim, isso aí é uma coisa que eu acho que vai evoluindo com o tempo, a gente tem que lutar, tem que conscientizar as pessoas, né? Eu gosto muito quando eu vejo os rapazes aqui também, porque é um momento que, assim, você está falando para as pessoas levarem informação para os amigos também, né? E ter esse ambiente de aceitação mais difundido do que só as mulheres falando, né? E isso é legal, igual eu falei para vocês, quanto mais diversidade a gente tiver, mais possibilidade de avançar as coisas mais rápido a gente tem, tá? Então, assim, não se limitem, tipo, fulano fez uma piada, não sei o quê,
assim, eu acho que tem que se impor, né? Eu acabo, como se diz, sempre falando, argumentando com as pessoas e tal, tentando conscientizar, porque é um espaço que a gente tem que ocupar. Veja só, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo uma graduação, pós-graduação, coisas do gênero, né? Esse momento de formação seu vai ditar o que você vai fazer pelos próximos 30, 40 anos da sua vida. Agora, você vai deixar passar batido, 40 anos é muito, né? Eu nem sei se eu vou viver isso tudo. Mas, enfim, é o que está ditando o que você vai fazer do resto da sua vida. Então, se é isso mesmo que você gosta, você tem que lutar por aquilo, entendeu? Deixa falar, como se diz, né? Quem está incomodado que está falando. Você está ali seguindo sua vida, fazendo o que você gosta, certo? Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar, né? Só para passar um pouco de experiência, né? Que realmente, no momento que vocês estão, a gente às vezes fica com dúvida, né? Não sabe se segue uma coisa ou outra e tal, mas vai guiando pelo que você fica mais animado em fazer todo dia. O que você acorda pensando que você quer realizar naquele dia, certo? E aí, dúvidas, mais questões sobre experiência, esse tipo de coisa, acho que aí a gente pode abrir para perguntas depois aí. Boa noite. Meu nome é Alana, eu sou aluna da pós-graduação em Química e faço parte do grupo Mulheres em Ciência, faço parte da organização do evento. Eu tenho uma dúvida, na verdade eu tenho as duas, mas acho que a Janaína já fala um pouquinho na fala dela. Como que vocês, né, escolheram entrar para o meio científico? Como que foi, por exemplo, alguma influência na infância, ou algum programa, algo que vocês tenham assistido, que tenha influenciado, alguma apresentação? Porque eu acho isso muito importante, porque a gente tem que pensar, tem várias pesquisas que tem aqui no Brasil, elas são feitas inclusive pelo MEC, que mostram que a população, por mais que tenha, né, que demonstre algum interesse pela ciência, a gente ainda tem uma baixa procura por esses cursos, como a gente chama de ciência hard, né? E é bem preocupante, porque a gente sabe que a ciência ela gera muito desenvolvimento para a sociedade, mas se não tiver ninguém fazendo ciência, a ciência não vai gerar nenhum desenvolvimento, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com a popularização da ciência e com atrair, né, para atrair essas pessoas para a ciência. E a gente queria saber um pouquinho como que vocês chegaram, né, a decidir esse curso. Olha, no meu caso, minha mãe é professora, né? Ela sempre foi professora do ensino fundamental e ela agora está aposentada, mas desde quando eu era criança, ela tinha uma coisa que eu achei interessante, que era o seguinte: ela saía na rua, ela buscava, pegava revistas, esse tipo de coisa, e colocava lá na mesa. Ela não falava nada, sabe? Nem comentava. Aí ela via que eu pegava um certo tipo de notícias, de revista, o meu irmão pegava outro tipo de notícia, e aí ela percebeu que foi buscando material mais direcionado. Então, assim, tudo quando era revista, que tinha alguma coisa relacionada à ciência, esse tipo de coisa, ela deixava lá na mesa. Nunca falou assim, vai ler tal coisa, sabe? Então, ela via que a gente ia achando muito interessante. E eu também tinha uma coisa que era assim, eu tinha muita curiosidade com tudo que era de eletrônica, sabe? Equipamento, alguma coisa, um eletrodoméstico, alguma coisa quebrada em casa, eu abria aquilo e eu ficava olhando aqueles resistores, sabe? Aquilo ali pra mim é uma coisa linda, sabe? Tudo assim, tão alinhadinho, tudo perfeito, pai, eu falei, gente, o que estragou, será? Como que isso funciona, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, desde criança, você é muito curioso, né? Só que criança é uma beleza, é uma maravilha, o bicho perdido, sabe? É ótimo, sabe? E a gente tem que continuar daquele jeito, entendeu? Então, assim, eu sempre me senti meio incomodada quando eu olhava para uma coisa assim, gente, mas como que isso funciona, gente? Como que isso dá certo, sabe? Se para pensar, é tanta coisa, tanta lógica que vai ali, né, em cada elemento daquele, e você ter a capacidade de racionalizar tudo, sabe? Colocar aquilo numa placa de circuito impresso, às vezes a pista funcionando, o resistor dissipando do jeito que tem que ser e tal. Entendeu? Então, assim, eu sempre achava essa coisa muito interessante, né? Em criança, eu sempre ficava estragando tudo em casa. Mas aí eu realmente, quando comecei a fazer ensino médio, fui percebendo, olha, isso é interessante e tal, né? Isso que eu já tinha esse interesse antes. E realmente, ok, então é em física que a gente estuda esse tipo de coisa, então vou fazer física. Então foi meio que assim, desde criança eu tinha uma curiosidade dessa, assim, ou vai ser física ou vai ser matemática. Eu fiquei meio na dúvida na época. E aí eu pensava, não, vou fazer física e eu vejo muita coisa que eu consigo fazer aplicada também. Fazer um dispositivo, fazer esse tipo de coisa que
você vê no dia a dia assim. No meu caso foi assim. E com relação a essa questão de fazer divulgação, uma coisa que eu vou comentar muito rapidamente também, nós temos um núcleo de estudos em física e inovação tecnológica, que é uma coisa bem interessante que a gente fez lá. Que é o seguinte, a gente pega os alunos, graduação mesmo, né? Todo mundo que está interessado em física e algum aspecto de inovação. E aí lá a gente conversa sobre propriedade intelectual, o que é uma patente, sabe, como que eu posso fazer depósito desse tipo de coisa, onde que eu converso, entendeu? E também a aplicação. Né? Os nossos alunos pegaram o projeto e falaram assim, não, eu vou desenvolver esse projeto, relacionado inclusive à impressão 3D, e vamos pegar esse aqui e vamos tentar fazer, vamos ver o que a gente consegue. Aí a gente chamou professor de polímeros, chamou especialista em eletrônica, esse tipo de coisa, para tentar desenvolver projetos com os alunos. Né? E assim, eles elegem o projeto que trabalhar. Eu não falo nada, eu só observo e tento ajudar. Então, é uma coisa muito interessante, porque eles pegam isso e sempre fazem participação em escolas e nesses eventos de universidade aberta para ensino médio e ensino fundamental. Então, sempre tem essa questão, olha, eu estou aqui, ó, os alunos de graduação, eu gosto que eles falam, porque os outros alunos de ensino médio falam, nossa, esse cara é quase a minha idade, está aqui, está falando essas coisas, está aprendendo esse tipo de coisa, sabe, ele está fazendo isso aqui no dia a dia. Então, eu acho que sensibiliza bastante, talvez até mais que a gente falando, né, porque o pessoal acha, falta tanto tempo para eu chegar naquele estágio ali. Então, é uma forma que a gente tem visto que tem tido uma resposta boa, entendeu? Então, tem sensibilizado muito alunos nesse sentido. Um núcleo de estudos focado em aplicação. Pelo menos pelo que a gente tem feito lá, está dando um resultado interessante. Sim, obrigada pela pergunta, né? Obrigada pela pergunta. Sobre a física, só voltando um pouquinho na minha trajetória, a minha família, meus avós eram lá de São Paulo, né, da Zona Leste, né, da periferia, e meus pais, eles são os caçulas da família, respectivos, né, e eles foram os únicos que conseguiram lá ir para a universidade. Eles não passaram na USP de São Paulo, passaram em Ribeirão. Então eu já nasci em Ribeirão Preto, onde tem a Universidade da USP. Eu nasci dentro da USP, cresci lá dentro, então já fui a segunda geração da minha família que entrou na universidade. Então, meus pais tinham já educação superior, né? E eu tive acesso à escola particular, frequentava a USP, as ações de extensão que tinha da USP. Minha escola tinha laboratório, então eu podia mexer nas coisas. Meu pai deu um microscópio, em casa tinha Super Interessante, então aí você lia Super Interessante, naquela época era outra revista, né? Tinha um editorial muito diferente. Você lia Super Interessante, tinha Desafio, tinha Einstein na capa, tinha mapa do céu, tinha uma série de coisas interessantes e ficava lendo aquela revista lá até gastar, né? E tinha jornal, meu pai também assinava jornal, aí você lia o Marcelo Gleiser, né? A gente lia aquela coluna do domingo, ficava esperando. Então já tinha, a família é fundamental nesse processo de desenvolvimento da criança, né? E então, encorajamento, né? A seguir os estudos. Inclusive, a minha mãe interrompeu a faculdade, né? Ela não concluiu o ensino superior para cuidar de mim. E minhas avós eram semi-analfabetas. Minha mãe não concluiu o superior, meu pai terminou, fez doutorado, tudo. Mas, então, teve todo o investimento, né, de uma família para que o filho alcançasse a educação. E no caso, minha mãe sacrificou a educação dela, né, para que a gente tivesse nossa. Então, toda a família, né, se reestrutura, né, coloca todo o investimento, né, familiar, não é nas poupas, né, estava no estudo, em comprar livro, assinar jornal, TV a cabo, curso de inglês. Então, toda a família estava engajada nessa questão do estudo. Eu gostava muito de ciência também, tinha computador, naquela época começou a internet, né, então era super legal você ter CD-ROM, tinha computador, enciclopédia, ficava lá, pegava a Márcia interessada, enciclopédia abriu, saía comprando essas bobagens, né? Hoje em dia nem precisa mais, tem o Google. E eu gostava muito de ciência, tinha interesse em fazer talvez biotecnologia, gostava de tudo, gostava de arquitetura, de desenho, de arte, português, só ia bem, na verdade eu ia super bem em português, devia ter feito letras. Português, inglês, eu gostava dessas coisas e eu achava assim, que a carreira de pesquisador eles sintetizavam tudo isso.
precisava isso, você ter uma pesquisa constante, sempre estudando, sempre indo atrás, você está lidando com ciência, né, que é um negócio super bacana, interessante, poder estar falando com outras pessoas, embora eu fosse mais antissocial, né? Eu era bem antissocial, ficava muito na biblioteca, e estar viajando, apresentando pôster, apresentando trabalho, pesquisando, indo na internet, né, estudando cada vez mais. Eu achava que a ciência, a carreira de pesquisador era isso, por isso que eu escolhi a física. Eu achava que era o que eu gostava mesmo, gostava de computação, de matemática. E, então eu não via a física de uma forma muito negativa, embora o ensino médio, né, faça o favor, né, de fazer-nos detestar a física. Então eu já tinha um preconceito um pouquinho mais positivo antes de ingressar, porque o ensino médio é uma porcaria, né? Assim, eu não sei o que é aquilo lá que não é física. Então eu sinto muito pela educação de vocês, se eu gosto da área de física, porque lá na frente eu não acho. Mas de fato a família é muito importante e todo o papel educacional na escolha de uma carreira. E atualmente eu creio que essa gender gap, né, a diferença de gênero, seja justamente um problema social, de educação e familiar. Uma parte? Boa noite, eu sou Juliana, do curso de Física. Assim, do mundo científico é bastante competitivo, né? Assim, entre os, não digo entre um grupo de cientistas no mesmo grupo. Por exemplo, aqui na universidade tem muitos grupos de experimentais, a gente trabalha em união com vários laboratórios, então assim, a gente se ajuda bastante. Mas ainda assim existe uma competitividade num nível maior, assim, para ver quem que consegue comprovar aquilo, seja experimentalmente, seja descobrir alguma nova, ter alguma nova teoria. Então, existe essa competitividade na ciência em si. E também na sociedade existe uma coisa que é a rivalidade feminina, que também muitas vezes está embutida, a gente não percebe, né? Tipo, acaba dando isso como uma forma de se sobressair nesse mundo machista mesmo. E aí eu queria que vocês também dessem algum comentário assim, ou alguma vivência sobre o assunto. A rivalidade feminina, né, então. Beleza, vamos lá. Olha só, eu até reclamei com o diretor do nosso departamento, sistemas trabalhos, foi o seguinte, eu percebo que às vezes os homens, os rapazes, são muito mais espertos que a gente nesse aspecto. No seguinte, eu vejo que eles marcam churrasco, o futebol, não sei o quê. Aí um vai conversando com o outro, assim, não, fulano, eu tenho que equipamento, você não quer ir lá no laboratório usar, não sei o quê. Então eles têm alguma estratégia social para juntar as pessoas e fazer as pessoas conversarem de forma que, para a gente que está entrando no sistema, é mais fácil. Porque veja só, eu entrei lá em Lavras em 2015, né, sem laboratório, sem nada. Então, assim, se tivesse uma ocasião da gente juntar com outras mulheres, que realmente, olha, fulano, você já conseguiu tal coisa, a gente pode colaborar, a gente pode trabalhar junto, não sei o quê, eu sou especialista em tal coisa, vamos trocar informação, vamos trocar ideia, sabe? E isso realmente eu estou sentindo falta, sabe? Eu já conversei, eu percebi isso e comecei a conversar com algumas pesquisadoras lá na universidade. E realmente parece ser muito difundido essa coisa, de que as mulheres quase não se conversam, tá? E é uma coisa que eu, pelo menos, estou tentando mudar, estou tentando, tipo assim, olha, fulano, eu sei que tem fulano lá na engenharia de alimentos, você sabe que eu não consigo fazer nada com ela? O que ela trabalha? Eu vou lá no Lattes, curso mesmo, né? Então, assim, vou lá, conheço, tento ver se eu consigo fazer alguma coisa para tentar estabelecer esse tipo de colaboração. Eu, assim, em termos de rivalidade, eu nunca, assim, eu não senti isso, pelo menos no nosso departamento, né? Provavelmente eu sou sortuda, né? Porque eu não passei nesse problema explícito, porque o pessoal lá de lá são muito receptivo, né? Tem poucas mulheres, mas as que tem lá, assim, nossa, quando a gente chegou lá, eu cheguei lá, falei assim, não, a cidade é muito boa, foram me mostrando tudo que dava para fazer, aquela coisa, sabe? Mas realmente uma coisa, eu acho uma coisa estranha, sabe? Uma coisa bizarra que a gente tem que começar a pensar e trabalhar isso melhor.
Porque, veja só, se tem uma mulher ali na engenharia que eu consigo trabalhar com ela, eu me elevo, ela se eleva, uma está ajudando a outra a subir. Quanto mais mulher tem lá, mais a gente tem poder de voto, mais a gente tem força para colocar demanda. Entendeu? E é isso que tem que acontecer. Eu achei assim, eu fiquei olhando, eu fui lá no clube dos professores e falei assim, gente, olha lá, eles não estão conversando de entrar um no laboratório do outro, fazer pesquisa, olha que coisa boa, tá lá uma pelada, sabe? A gente tem que arrumar um evento social para as mulheres, para que seja o chá da tarde, não sei, alguma coisa para sabe, para conectar as pessoas. Entendeu? Porque realmente eu acho que isso é importante. A gente tem que se alavancar, uma ajudar a outra para realmente ter mais condição, né, de conseguir as coisas mais rápido. Eu achei interessante a pergunta, acho que eu nunca tinha parado, mas parece que o negócio é meio que irreverente mesmo, né? É bizarro. Mas assim, é igual isso, gente. Tenta conversar com as pessoas porque é mais uma estratégia para você conseguir fazer as coisas mais rápido, né, para conseguir mais recursos. Os homens já faziam esses eventos deles aí, o churrascão e a pelada, né? Eles já tem que arrumar algum evento pra gente também. Beleza? Tem uma colega que vive me chamando no WhatsApp, né? Fazer o chá, né? E eu sou super social, mas isso é totalmente verdade. Uma mulher ajuda a outra e a gente nunca sabe, a outra pessoa está passando por algum problema, né? Está precisando de um apoio. E às vezes o meio, né, tá sem a família, tá sem o meio, precisa de um apoio. Eu particularmente adoro ajudar as alunas, tá? Eu chamo na minha sala, né? Então eu sempre estou conversando porque a aluna precisa, né, às vezes desse apoio. Mas essa questão da rivalidade eu nunca observei isso não, com a competitividade. Eu sou teórica, né? Então eu fico assim meio na minha. É meio super social e eu não posso dizer que meus colegas do passado, né, se deu tudo certo, não. Minha turma teve muita mulher, aliás. Minha turma tinha 10 meninas de 40. No meu doutorado também, nosso grupo era umas 3, 4 mulheres. Éramos 4 físicas teóricas. No grupo também, a gente já tinha só mais um rapaz. Ficava no meio. Coitado, meio das brigas. E aí? Mas assim, eu não sei, quando você é aluno, né, você tá focado, cara. Você tá na USP, você precisa estar se matando, né? Você está se matando para sobreviver, tirar aquele ar, né? Passar nas matérias, não tá com mais aprovação. Então, não sei se é competitividade, mas na verdade você está tentando sobreviver, né? De fato, a gente poderia se ajudar mais e o caminho talvez tivesse sido menos tortuoso, né? Mas a gente está tão desesperado, lá super individualista, né? Paulista, super individualista. Então, no passado, realmente, eu acredito que tenha sido mais competitiva nesse sentido, né? De estar focado naquele caminho, conseguir chegar lá. Mas eu não me preocupo muito com competitividade, sabe? Com rivalidade no colega. Isso nunca passa pela minha cabeça, até rivalidade com pesquisadores de fora. Cada um tem seu trabalhinho, né? Mesmo se for um trabalho igual, né? Sempre tem algo diferente para você observar também. Sempre tem como complementar o olhar do outro, fazer uma coisa diferente. Mesmo que seja até o mesmo título, o mesmo objetivo, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Você pode estar sossegado com relação à competitividade do trabalho. Tem espaço para todos, tem problema para todo mundo. Pode ficar de boa. E a única coisa importante é manter sua ética, né? Você não vai roubar o trabalho de ninguém, né? Manter a ética e uma conduta legal. E com competitividade, assim, dos colegas, a gente troca ideia, né? Tem gente que troca ideia mais fácil, tem gente que não troca ideia, não sintoniza muito bem, né? Aí você pula meio fora, né? Dá uma esquivada, mas troca ideia. Se for mulher, beleza. Se não for mulher, também, beleza. Não tem reparo muito nisso. Talvez devesse reparar mais. E se nós vamos instituir o chá da tarde? Já pensou se você sai fofoca? Que coisa horrível? Fofoca científica, né? Coisas do gênero. Mas a gente nunca já faz isso. Oi, meu nome é Maria Vitória, eu sou aluna de Física aqui do departamento. Queria perguntar para vocês, porque, por exemplo, o nosso departamento, como foi dito hoje, a maioria é homem. Agora, nós temos 2
passar o que vocês diriam, ou o que vocês dizem para alunas como um incentivo para elas para continuar no curso e até mesmo para se manter nele, porque infelizmente, como a maioria é homem, entrar no departamento e se manter neles, você não vê por exemplo, você não tem uma visão feminina no departamento, como você continuaria nele? O que você poderia dizer para essas garotas e mulheres para se manter e continuar? Olha, assim, quando eu fiz graduação também era algo quase desse tipo, sabe? E eu sempre foquei muito naquilo que eu falei. Tipo, eu tô aqui, eu tô gostando desse negócio. Tipo assim, eu vou me enfiar aqui, esse povo vai ter que me engolir. Entendeu? Simples assim. E aí, tipo, alguém falou uma coisa que você não falou, olha, vai lá, conversa com a pessoa. Eu acho que, assim, a gente não pode se limitar pela falha dos outros. Entendeu? Então, assim, você não está vendo uma mulher, mas vai ter, talvez ela seja você no futuro. Entendeu? E uma coisa que é importante também é o seguinte, a gente, como professora, começar a tentar assumir as posições de liderança. Às vezes é chato, porque é mais burocracia, talvez é mais funções de departamento e tal, mas tem que ser o que você está falando. Tipo assim, a pessoa está lá em evidência, você está vendo, olha, fulano chegou, fulano está lá, eu acesso aquilo ali, fulano está botando para quebrar lá e o povo está tendo que engolir, entendeu? Então a gente tem que, sabe, fazer isso também, tem que se impor. Entendeu? Só porque tem muitos homens lá, então eu não vou fazer o que eu estou precisando fazer, o que eu quero fazer. Entendeu? Vai para esse lado. Eu acho que é positivo você pensar assim, ó, não tem a fulana lá, mas vai ter, em outros lugares já está tendo mais, entendeu? A questão de tempo de chegar nas ideias aqui também. Entendeu? E vai e foca naquilo. É a sua vida, é a sua profissão, é o que você quer, entendeu? Vai passando em cima disso. Vai avançando a sua carreira, não para isso, olha, não estou vendo mulheres na exposição, mas sim, em outros lugares tem, entendeu? E dá para acessar. Entendeu? Acho exatamente isso. A nossa graduação, né, Leandro? Você teve alguma professora da física? Ah, né? Nossa. Não, na física não, só da matemática. Exatamente, eu também na minha graduação tive zero professoras de física. E eu só me dei conta disso semana passada. Eu estava parando assim para pensar, porque eu estava falando com um aluno negro, né, conversando sobre representatividade, aí eu parei, pô, zero professoras. Marina, só a Tereza, certo? Existe, mas só um comentário sobre a Tereza. A Tereza, ela não era Tereza, era meio que mulher do Atílio, né, Marina? Lembra disso, certo? Né? Não lembrava dessa forma, né? Mas tinha muita gente que fazia isso, né? Falava, não lembrava da Tereza. Tereza deu aula para mim. Então já teve mais sorte. E aí eu fui pesquisar assim na minha cabeça, eu lembrei de uma monitora que eu tive em Física 2, e a monitora, ela botava para quebrar também. Eu aprendi os negócios com ela maneiro, assim, eu uso até hoje, me lembro dela. Toda vez que eu escrevo X lá, vou orientar aquela ali, eu lembro dela. Então, acho que aquele momento, sabe, também assim, não sei se me deu um clique, porque eu só dei um clique posterior, mas a mulher estava lá arrebentando, escrevendo as suas alunas, então super bem, e acho que talvez tenha influenciado de alguma forma, sabe? Você tem uma representatividade, uma mulher lá. E no dia a dia, eu também não. Eu sou bem social, então não fico reparando muito, indo atrás de muito churrasco, fujo dos cafés. Senão você escuta muita coisa e fica mais nervosa. Mas, de fato, existem situações em que você percebe esse exala machismo, né? Esse lance, fulana é esposa do, né? Do tal cara. Outro dia alguém falou, a gente estava na conferência e o cara falou, vamos lá na churrascaria, você vai gostar do caminho porque tem muitas vitrines. Aí eu falei, vitrine? Aí eu dei um murro assim no braço dele, né? Dei um murro nela na hora, né? Porque eu falei, pô, parabéns, mano. Vamos enfiar você na autopeças, sei lá, que diabo é aquilo? Eu não conhecia o
o cara é pesquisador famoso, um cara importante, eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, vem com um negócio desse. Então, mas aí, acontece, o cara falou assim, na inocência, falou, minha esposa gosta de vitrine, né? Também teve outro professor que mencionou que ia ter uma filha, queria ter uma filha, né? Porque a esposa precisava de alguém para ir no shopping, passear no shopping. Mas nem vou atrás, porque os caras falam muito besteira, falam besteira demais. Se for ficar focando aí na quantidade de besteira, você vai ter trabalho aí, vai queimar neurônio por coisa que. Então tem que. Eu prefiro ignorar, né? E seguir educando as meninas, dando força para as meninas, educando os jovens, né? Porque o pessoal que já é muito velho, cabeça dura, não tem muita esperança. Sinceramente, o cara já está sedimentado. Tem que educar os jovens. Eu adoro estar aí com as meninas, não trouxe a foto, mas a gente tirou uma foto aí com as meninas da física. Causa um pouco de mal-estar, né, no instituto, né, tudo aquilo de menina aglomerado, mas a gente procura passar uma mensagem positiva para os alunos, porque tem que seguir sua carreira. Você quer fazer as coisas, está nem aí, né? Está fazendo suas coisas, está fazendo nada errado, manda ver. Ué. Aqui tem as perguntas, se quiser. Boa noite, meu nome é Tamires. Queria complementar as minhas perguntas. Que as professoras que nós temos aqui, elas nunca tomaram um pau na vida. Assim, é excelente o currículo delas. E eu gostaria de saber algum conselho para as meninas que vacilaram, sabe? Que eu sei que muitas meninas aqui, assim como eu, a gente tem interesse a encarar isso, mas às vezes rola aquela autossabotagem, assim, aí eu gostaria assim, de um conselho sobre isso. Por favor. Olha, gente, a coisa dar errado é o mais natural que tem. Entendeu? Eu participei de um programa que chama Lemonade. Vocês tiveram Lemonade aqui? É um programa de aceleração de empresas. Então, se não teve, vai ter, provavelmente. Mas é o seguinte, uma das primeiras coisas que eles passam lá é assim, gente, vai dar errado. A certeza é que no início as coisas vão dar errado. Entendeu? Quem vai ser empreendedor, quem quer colocar uma empresa para comercializar algum equipamento, alguma coisa, vai trabalhar muito, vai quebrar a cabeça. Então, assim, é natural a gente errar e a gente aprender com ele. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa acontece, mas tenta como se diz, pegar a lição daquilo, trabalhar nisso que você está precisando trabalhar, para você tentar de novo, até as coisas funcionarem. Certo? Então, assim, deu errado uma vez, não tem problema. Você quer aquilo, bota na sua cabeça e vai. Entendeu? Não é sempre que as coisas vão dar certo de primeira, não. Então, não se abatam. Assim, em pesquisa, gente, é muito natural de ver isso. Tipo, você está ali na sua cabeça, tá aquela teoria maravilhosa, aquela amostra perfeita que vai sair ali da síntese e tal. Você vai olhar aquilo, tá tudo errado, tá uma porcaria, a amostra tá feia, não era aquilo que você esperava, a sua teoria não está encaixando os dados. Então, assim, sabe, vai bater cabeça mesmo até começar a entender como é que as coisas funcionam e aí seguir um caminho mais linear, tá? Acho que a única certeza que a gente tem seguindo o nosso caminho é que você vai estar estudando e vai dar trabalho. Tipo assim, vai errar, vai ter que fazer de novo, vai ter que acertar. Não é aquela coisa que a gente imagina, fulano fez tal coisa, assim descansado, não teve problema nenhum na trajetória dele. Não é assim, gente, não é assim. Entendeu? Então, não se abatam, acho que é natural mesmo. Aconteceu, acontece, natural, vai trabalhando, vai aprendendo e vai tentando de novo essas coisas. Certo? Nossa, você tá, né? Mas é natural, né? Eu trabalho muito com alunos que reprovam e têm dificuldades no começo do curso. Isso é natural, né? Tanto de meninos e meninas. A reprovação muitas vezes acontece por desorganização, por falta de método de estudo, ou o professor não tem muita didática, aquela matéria às vezes ainda você não tem um preparo,
fez um pré-cálculo ou alguma outra matéria preparatória antes. Então tem todo um amadurecimento que você vai evoluindo com isso, né? Então você não pode ficar na bad, né? Tudo bem, você vai ficar triste, né? Mas você tem que dar essa primeira volta e superar essa bad e procurar os seus erros, rever outro método. Às vezes você está estudando errado. Reprovação muitas vezes é método de estudo errado. A forma que você estuda, vai fazer resumo, compra um monte de caneta marca-texto, né? Sublinhar, marcar texto, isso assim não é um método muito ativo. E principalmente na física, que você precisa pensar muito sobre o que você está fazendo, né? Compreender aquilo, quebrar a cabeça. O método passivo de leitura, de resumir, não é ideal na física. Então, muitas vezes o método de estudo errado leva você a perder tempo demais, e um tempo que poderia ser melhor aproveitado com outra forma de estudo. Então é normal, e crise existencial é normal também, porque a gente está amadurecendo, né, nesse curso da universidade. Esse percurso é um período de amadurecimento. Então você vai ter suas crises, você vai ter crise amorosa, vai ter sua primeira gastrite, amigdalite, suas ites, né? Você vai ter suas ites, você vai ter uma superação, e o curso de física proporciona isso, né? O curso de física faz com que você saia realmente mais forte. Você não morreu, meu filho, está mais forte. Então, para mim, é a superação, as coisas não são perfeitas, não dá tudo certinho. Você tem tropeços e você aprende com os erros. Isso aí é muito importante, porque quando você sair do curso, vocês têm que estar mais maduros, né? E mais consolidados, né? Com a personalidade de vocês, você com o outro, você com suas responsabilidades, para poder e aí seguir em frente e mandar ver no que você realmente quer. Faz parte de crise, normal. Então tem que superar. Só complementando que você falou uma coisa que me lembrou de um aspecto que eu tenho observado bastante. Gente, a organização do tempo. Nossa, eu vejo meus alunos assim, eles têm que fazer tipo 30 créditos no período. Eu olho os meninos, eu fico com dó de pedir alguma coisa, porque eles estão mal dormindo, sabe? E muitos deles têm esse problema de não se organizar direito. Então, assim, uma sugestão, gente, pega alguma agenda que vocês tenham mais afinidade aí, sei lá, agenda do Google, vai marcando todo o seu intervalo do dia, atribui alguma coisa que você precisa fazer, porque às vezes o pessoal, vejo o pessoal assim, sabe, não tem nada planejado, perde tempo só tentando raciocinar o que ele vai fazer depois. Entendeu? Nesse tempo aí é o tempo valioso que você podia estar estudando para a disciplina, sabe? Não deixar acumular a matéria, se você faz esse cronograma, tudo certinho, já depois da aula, você dá uma estudada toda semana, não deixa aquele negócio acumular. E hoje em dia é muito fácil de distrair. A gente está afogando de informação. Entendeu? É um problema do nosso tempo. Por exemplo, eu fiz uma coisa, até para mim mesmo, eu instalei no meu celular um programa que me fala quanto tempo eu estou gastando em cada aplicativo. É assim, bizarro. Faz isso pra vocês verem. Quanto tempo a sua vida está gastando ali, ó, rolando infinitamente o Facebook? Sabe, naquela agonia mortal que a gente fica. Entendeu? Então, assim, Facebook, WhatsApp, ótimas tecnologias para comunicação. Mas limita o tempo que você usa aqui. Entendeu? Porque senão você vira escravo dele. Tá? É muito fácil a gente se perder nesse caminho aí. Então, assim, dá alguma forma, tipo, eu tenho tanto tempo para ficar em tal coisa aqui, eu tenho que responder os e-mails em tal hora, se organiza. Tá? Eles não está vendo a sua vida passar aí, ó. Você está fazendo o que realmente é importante para você guiar o seu futuro, né? Só uma dica. Tem uns aplicativos muito bons para você instalar no seu celular que fala isso. Ele fica lá, já é isso, ó. Passou tantos minutos da sua vida hoje. E para gerenciar o tempo, o método Pomodoro, já viu? Pomodoro põe o celular, controla o tempo de estudo. Também ajuda. Vocês acham que houve melhores na representatividade feminina no meio acadêmico? Rapidinho, então, é o seguinte, eu acho que melhorou sim. Você evoluindo, só o fato de a gente estar falando tanto nessa temática aqui, ó, isso aqui que vocês estão fazendo não existia há 5 anos atrás. Entendeu? Provavelmente não deve ter por aí. Né? Fora ou assim, sei lá, algum lugar com pessoas muito mais para frente, mas ser altamente popularizado como está sendo agora essa discussão, sabe? Isso é relevante demais, muito importante. É um momento que a gente não deve ter passado no país até agora. Então, realmente, tem aumentado sim.
eu já vejo mais pessoas, eu já entendo mais, por exemplo, eu consigo visualizar mais pesquisadores que falam assim, não, as pessoas referência, tá? Então, sem dúvida, tem melhorado. De fato, né, acho que nas últimas décadas tem aumentado muito o número de mulheres de diferentes áreas, tem uma representatividade melhorou bastante. Isso tem favorecido agora a situação na universidade mesmo, tem democratização do ensino agora, todo mundo está em diversidade em tudo. A outra pergunta é: vocês acham que o sistema educacional fundamental, médio, superior, mata, entre aspas, a curiosidade e assim o prazer de estudar? Tem certas coisas que, conforme tem sido feito, eu acho que é desestimulante. Né? Você pega uma aula bem tradicional, eu não gosto muito dos experimentos tradicionais de física, não. Laboratório de física 1, laboratório de física 2. Porque é aquela coisa assim, você já resolveu aquele exercício, aquele negócio está lá, você tem que ficar seguindo aquele roteiro ali, ó, no mínimo detalhe. Então eu acho muito interessante. Agora, igual eu comentei para vocês, a gente tem algumas outras iniciativas, como por exemplo essas disciplinas de projetos de física. Eu acho mais interessante, porque olha só, eu não vi que o aluno fala, você vai fazer tal coisa. Entendeu? Ele traz uma coisa, alguma demanda, alguma experiência dele para tentar desenvolver aquilo ali no laboratório. Aí, claro que ele desenvolve toda a parte de metodologia para explorar a parte de física também. Mas é mais construtivo do que você empurrar aquilo goela abaixo da pessoa. E na vida de pesquisador você vai encontrar isso. Eu tenho tal problema, como que eu vou me virar para resolver isso aqui? Assim, alguém me dá um material aqui na mão. O que é aquilo? Eu tenho técnica, como que eu vou abordar aquele problema? Como que eu vou descobrir que material é esse, quais as propriedades desse material? É o que a gente encontra no dia a dia. Entendeu? Isso é vida real, isso é você pegar o material de carbono que está lá na Terra, lá dentro da Amazônia, entendeu? E ter que virar uma ciência para se entender como que funciona. Então, na vida real, a gente vai encontrar outro tipo de problema. Então, a gente tem que ficar esperto, porque senão, realmente, você perde o gosto, né? Isso é uma coisa que 500 anos atrás o pessoal vai fazendo. De fato, o método tradicional, que é o que é predominante em todos os níveis, né? Não conheço muito das escolas, né, que estou por fora, mas eu acredito que no fundamental, no médio e nós sabemos no ensino superior, o método tradicional, expositivo, é o do predominante. E isso mata todo mundo, né? Quem não é satisfeito com esse método? Pouquíssimas pessoas. Na verdade, porcentagem talvez seja 2 alunos, uma turma inteira, né? Que conseguem se adaptar bem ao método tradicional, que estuda religiosamente, né? Está satisfeito em ficar só observando o professor. É uma minoria. O método tradicional não funciona para a maioria das pessoas, tanto na parte experimental, né, quanto na parte teórica. Então, as iniciativas, né, que todas as licenciaturas, ou todas as universidades brasileiras praticamente estão fazendo, e na parte de física, é trazer atividades investigativas, né, metodologias ativas. Todas as universidades estão indo atrás disso. E esse realmente é o futuro. Agora precisa todos os nossos docentes, né, conscientizarem dessa importância e da formação docente também. A gente vai ficar ensinando física dura desse jeito travado até quando?